Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, não. Aleluia! Nós estamos em Joinville, minha cidade. Bom, eu tô gravando o Mentoria de Vida na minha cidade e eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de nós começarmos, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios, que por causa dela, parte de toda essa estrutura nós estamos vivendo de maneira gratuita. E eu quero que você tenha mais informações sobre a Facilite. Eles estão na nossa vida pelo menos há mais de 5 anos. E se você precisa de uma cotação para proteção veicular, é só você clicar no link que eu vou deixar, que vai direto para o WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo. E agora eu tenho um outro convite para você. Se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida para você aqui no nosso canal. Aliás, tem mensagem segunda, mensagem quinta, e no SBT de segunda a sexta tem o Bom Dia Esperança. E para você ter todas as informações e ficar por dentro de tudo, temos uma comunidade de WhatsApp que você pode entrar. O link também está na descrição. E agora, vamos pro vídeo. Aleluia, aleluia. A palavra de hoje é uma palavra que ela está chegando na hora certa. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra está alcançando você na hora certa. E por causa dessa palavra, você não vai encerrar um ciclo, você vai mudar uma rota de maneira completa. 2 pessoas creram, então eu vou melhorar. Por causa dessa palavra, você não vai só encerrar um ciclo, não é sobre isso. Você vai mudar uma rota de maneira completa. E por causa dessa rota alternada, aleluia, 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então agora, eu preciso, de fato, apresentar para você a realidade do porquê Deus me fez chegar aqui. Nós estamos no final de 2025, nos últimos dias de 2025, prestes a viver a maior e a melhor estação da nossa vida, porque assim cremos. Porém, todavia, no mesmo período onde muitos celebram e aguardam ansiosamente, outros estão preocupados porque ouviram a mesma mensagem em 2024 e nada aconteceu em 2025. Ouviram a mensagem em 2023 e nada aconteceu em 2024. E eu entendo que algumas coisas de Deus, elas são pontuais. E Deus, Ele é brilhante para nos pegar na curva da vida. E quando eu digo pegar na curva, é porque é exatamente dessa maneira que nós funcionamos. Às vezes, nós precisamos que Deus fale conosco de um tom diferente. Porque senão a vida passa. Senão a vida vai continuar e a gente vai chegar em 2026, lá no final, perto de 2027, dizendo tudo igual, nada mudou, e vai dizer que Deus é o culpado de novo. Aliás, eu vou só dar uma palavra aqui simples. Tem gente que está desde 2019 no processo, 2020 no processo, 2021 no processo, e você fala com ela e ela diz, não, Deus me colocou no processo. Então eu começo dizendo para você que talvez o processo já acabou faz uns 4 anos. É você que está lá ainda e não teve coragem de dar o passo necessário. É você que já sabe exatamente o que Deus tem para você, mas ainda está lutando com Deus. É você que já entendeu tudo o que Deus tem,
mas escolheu a zona de conforto, ou pior, escolheu a desobediência. Falei que não ia ser fácil. Jonas, capítulo de número 3. Amém. Eu quero só que o climão não se estabeleça por muito tempo. Se você vê que se estabeleceu o climão, ajude alguém, fala, não desmaia. Amém. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1 diz: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu paro aqui. A palavra de Jonas, de Deus para Jonas, está vindo pela segunda vez. O que significa para nós que entendemos que então houve uma primeira. Só que para ter uma segunda vez é porque a primeira não foi correspondida. Você concorda comigo? Porque talvez, inclusive já conhece o texto. E eu me lembro de algo muito pedagógico chamado mãe. O que uma mãe diz para o filho? Eu não vou chamar pela segunda vez. É nesse momento que a vida passa como um filme na frente dos olhos. Que você entra em crise. Meu Deus, agora a morte vai me alcançar. Só que é interessante porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus está chamando ele pela segunda vez. E quando Deus chama ele pela segunda vez, Deus já fez tudo o que era para ser feito, para que ele tivesse tão assustado que não precisasse da terceira. E eu vou te explicar melhor. Olha só, Deus chamou Jonas pela primeira vez. Na primeira vez, a palavra de Deus para Jonas foi: Jonas, vá para Nínive e pregue contra aquele povo, pois o seu pecado subiu até mim. Então Deus, quando chama Jonas, ele convoca Jonas para viver algo diferente do que ele estava vivendo. A missão é desafiadora. É uma missão que depõe contra a própria cultura, contra o próprio desejo de Jonas. Porque o que Jonas queria mesmo era que Nínive explodisse. Só que lá no final do texto de Jonas, você vai entender o porquê Jonas não queria ir. E a palavra é: porque Deus se arrependeria do mal. Jonas entendeu que se ele vai para lá e prega a destruição, o povo iria se arrepender e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus olharia e diria: não vou destruir mais eles. Então Jonas, para não dar a oportunidade para o povo, prefere não ir. É interessante porque olhar pela perspectiva que Deus está te dando uma palavra aonde Ele vai destruir o teu inimigo e você não vai, irmão, pelo amor de Deus. Imagina você na sua empresa, onde você está, e tem alguma pessoa que te persegue, que você não suporta, e Deus te dá uma palavra. Diga a ela que eu vou tirar ela da terra. Irmão, ia ter gente que não ia esperar nem um amém. Ele ia correr na pessoa, ia mandar nos grupos de WhatsApp dizendo: Deus falou que vai pegar. O ser humano é assim. Agora, porque Jonas sabia que se assim o fizesse, o povo se arrependeria, ele opta em não ir. Só que aí que está, não é só não ir. Ele escolhe o oposto da direção que Deus está dando. E eu estou só refrescando a tua memória. Ele escolhe o oposto da mensagem, ele escolhe o oposto do destino. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele desce até um porto em Jope e pega uma embarcação e vai para Tarsis. Então entenda que aqui começa o problema de alguém que sabe o que Deus deseja, mas escolhe o caminho contrário. Que sabe o que Deus tem, mas opta pelo caminho contrário. E eu vou te dizer de uma maneira muito objetiva: nós somos assim. A maioria de nós sabemos muito do que Deus tem, mas não vivemos porque escolhemos o caminho contrário. E se o problema da mensagem é desobedecer, para desobedecer precisamos saber a ordem. E a pergunta que eu me fiz foi: Deus, como que eu vou falar para uma geração, para uma multidão de pessoas sobre desobedecer uma ordem, se tem gente que nem sabe qual é a ordem que Deus deu? Concorda comigo? Que para desobedecer você precisa saber a ordem. Para você desobedecer você precisa saber o teu propósito. Isso é uma loucura. E foi a pergunta que eu me fiz. Deus, eu falo para pessoas que não sabem o que o Senhor quer para elas. E aí Deus falou comigo rapidamente: essas pessoas não estão desobedecendo, estão perdidas.
eu vou melhorar. Não me leve a mal. Elas estão perdidas e eu não sei o que é pior. Talvez pedagogicamente é o que desobedece, mas o que está perdido, ele vai ser encontrado pela circunstância e nem vai saber o porquê está dando tudo tão errado. E normalmente o perdido é aquele que nunca perguntou. Normalmente o perdido é aquele que nunca se interessou pela vontade de Deus. Ou pelo contrário, ele tentou encontrar a vontade de Deus, mas como a vontade de Deus não combinou com a sua vontade, ele preferiu dizer que não foi Deus que falou com ele. E a gente é assim. Deus, o Senhor quer isso para mim? Deus diz não. Aí você diz, que pena, Deus não falou comigo. Esses dias eu estava contando um testemunho. Me lembro quando trabalhava na emissora de rádio da nossa cidade, e uma mulher do ciclo de oração, e aquelas mulheres perigosas, aquelas mulheres do coque, que você olha e diz, meu Deus, abaixo de 1,60 m, coque. E ela olhou para mim e disse, Deus mandou te dizer que a rádio, você será tirado de lá. O sangue de Jesus tem poder. Orei 7 anos para trabalhei 7 anos, orei a vida para trabalhar. Depois Deus me deu aquela imagem, eu me lembro que eu amava aquilo, e aí Deus de repente disse que não é. O que eu pensei? Carnal. Porque a loucura da nossa vida é desobedecer por, obviedades das nossas próprias escolhas, ou descredibilizar a palavra de Deus porque ela não combina com aquilo que foi planejado por nós. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim, Deus, maneiro o que o Senhor planejou para mim, mas o que eu tenho é muito mais inteligente. Irmão, por isso que eu entendo que só Deus para guardar a gente mesmo. Porque tem que ter muita misericórdia e muita paciência com a gente. Só que aí Deus, Ele é incrível. Jonas foge. Jonas não quer ir. Jonas pega e vai para outro lugar, ele vai para Nínive. E aqui começa o problema. Porque na cabeça de Jonas, ele vai conseguir se esconder de Deus mais uma vez. Essa palavra vai te tornar inesculpável hoje. Porque esse é o último ano que você se esconde da vontade de Deus. Esse é o último ano que você não vive a vontade de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Esse é o último ano que você vai se fingir de doidinho. É o último ano. Porque você não vai chegar em 2026 assim. Deus vai pegar você com essa palavra, vai sacudir, virar de cabeça para baixo, desocupar os bolsos, colocar você de pé e apontar você para o caminho. Eu vou mais longe. Ele está te colocando no caminho novo, mas antes do caminho novo você vai entender por que está dando tanta treta na tua vida. Porque Jonas, ele se esconde dentro de um barco e vai para dormir. Ele deita no barquinho dele, indo para Nínive, não, para Tarsis. Vontade de Deus é para lá, ele está indo para cá. Ele está deitadinho lá no porão do barco, de boa, dormindo. Aí Deus mandou uma tempestade. Você não ouviu? Não foi o mal que mandou. Foi Deus que mandou a tempestade. Tem tempestade que foi Deus que colocou você. Mas a tempestade que Deus te coloca não é para te destruir. A tempestade que Deus envia não é para te desanimar. A tempestade que Deus coloca é para te acordar. É para te despertar. E a Bíblia diz que lá no fundo do barco, desespero tomando conta, o Jonas acorda assustado. Sobe para o topo do barco, todo mundo jogando as coisas do barco por causa do peso, pensando que talvez poderia ser eles o culpado, quando de repente ele diz, fui eu. Sabe, é muito intenso o que eu vou dizer para você, mas às vezes você tem que se posicionar na sua família e dizer, sou eu o culpado. Sou eu, foi por causa de mim. Foi porque eu não ouvi. Foi porque eu ouvi e desobedeci. Foi porque eu escolhi o caminho que eu achava melhor. Mas agora eu estou entendendo. Ei, lindo, agora você está entendendo. Escolhe alguém perto de você bonito. Se não tiver, não continua, olha para frente. Mas se tiver, diga para ele, agora você está entendendo.
Tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer para acordar a gente. Então eu vou falar olhando para você. Deus está chacoalhando você em 2025, para 2026 ser tudo melhor e diferente. Será um ano que você vai ouvir e obedecer. Será um ano que Ele vai colocar você no caminho e você não vai se afastar dEle. Será um ano onde a sua opinião não vai valer mais do que a vontade de Deus. Será um ano onde a ordem de Deus será regra de fé para a sua vida e para a sua casa. Bem, bom, não, só começou a treta. O barco, e Jonas falou, sou eu culpado. Irmão, só que falou para os marinheiros vida louca. O que Jonas pensou? Não, eu reconhecer resolve. Não, irmão, reconhecer não resolve. Obedecer à vontade de Deus e o plano original resolve. Só que quando Jonas cai, ele está mais perto de Tarsis do que de Nínive. Só que Deus é brilhante, né? O transfer para a vontade de Deus já estava lá esperando. Irmão, você acha que Deus faz pacote de turismo e deixa pela metade? Não, irmão. Quando Jonas saiu na embarcação, Deus já enviou o peixe na direção do barco. Irmão, eu não sei se eu sou muito tonto ou muito infantil, mas na minha cabeça eu já vejo o peixe assim dizendo, tá, entendi. Entendi. Para onde é mesmo? Tarsis. E sabe qual que é a loucura? É imaginar que se o peixe não vai para Tarsis, ele vai parar na boca de outro peixe também. Porque é isso, Deus não deixa ninguém não, irmão. A hora que Ele libera uma palavra e Ele se importa comigo e com você, Ele vai atrás de você. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não desiste de você, não. Ele libera a palavra e Ele vai atrás. Então por isso que às vezes você se sente cercado. Mas a melhor coisa da vida é se sentir cercado pela vontade de Deus. Porque você vai para um lado, a porta está trancada. Você vai para o outro, a porta está trancada. Mas a porta que Ele abre, ninguém pode trancar. O caminho que Ele abre, ninguém pode obstruir. Você entra e você chega, porque o caminho que Ele abre é perfeito, é extraordinário. Então é bom quando Ele nos cerca, porque quando Ele nos cerca, Ele garante o final das coisas. O peixe esperou, não, comeu. Chegou o iFood dele, oh glória. Chegou. Só que o peixe não se alimentou, o peixe estava transportando. E ele leva até onde? Até Nínive. Sabe o que essa mensagem está fazendo com você? Está te levando para Nínive da tua história. Está levando você exatamente para esse lugar. E essa é a parada, lindo. Já era para você. Você nunca mais vai poder dizer, mas eu não sabia. Não, Deus pegou você nos últimos minutos de 2025 dizendo, não, mais um ano dessa maneira não. Mais um ano dessa forma não vai rolar. Agora já era. Só que agora, entenda o que vai acontecer. Jonas chegou em Nínive. O peixe... Eu não gosto de falar isso. O peixe... Ou se eu quisesse... Mas ele lançou. Aí Jonas caiu ali. Olhou e falou, nossa... Conheço esse lugar. Meu Deus. É Nínive, né, Deus? Aí Deus falou, pior que é. E o que o Senhor quer? Vou te dar uma segunda chance. Prega contra essa cidade. E o final da história você já sabe. Jonas entrou naquela cidade, pregou contra ela, e o povo se arrependeu dos seus pecados. E o Deus da segunda chance deu também uma segunda chance para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que eles foram perdoados e absolvidos. Então Jonas vai se encontrar de novo numa crise, debaixo de uma boboreira. Eu não quero entrar nesse detalhe, só quero lembrar você que não compensa desobedecer a Deus. Não compensa lutar contra a vontade dEle. Então,
Só nos resta uma coisa: quando Deus fala, obedece. A prova disso é a mentoria de vida. Se Ele fala, obedece, porque Ele vai mandar o sustento, Ele vai enviar a provisão, Ele vai cuidar da sua entrada e da sua saída, Ele vai guardar você e a sua casa. Então entenda, antes que o ano vire, essa palavra está te alcançando. 2025 você desafiou, 2025 você não quis, 2025 você tentou fingir que não era com você. Agora 2026 não. 2026 você já entendeu que quanto mais tempo tentando contra, mais atrasado você fica. E sabe qual é a boa notícia? É que aquilo que estava demorando muito tempo, um posicionamento acelera toda a história. Não, que você não pegou, então eu vou melhorar. O que demorou 3, 4, dependendo quanto tempo você está lutando contra, para você viver, 2026 vai acontecer em dias aquilo que demoraria anos para acontecer na sua história. Sabe, palavras antigas vão se cumprir em dias, porque foi por causa sua que demorou tanto tempo para acontecer. Ah, porque Deus não queria e me colocou no processo. Não, o processo foi você que escolheu sozinho. Ele já acabou há muito tempo. Então hoje é a segunda chance para você. Quando Deus falou comigo através dessa palavra, é impossível não me lembrar das ordens que já recebi de Deus e fui desafiado a tomar decisões improváveis para viver aquilo que Deus queria. E entendo que algumas coisas só podem ser ditas quando a autoridade é conquistada pela experiência. E hoje eu posso dizer para você, vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus mesmo quando não é o que você queria. Vale a pena ouvir a voz de Deus mesmo quando não é o que você planejou. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Então hoje não é sobre encerrar um ciclo, é sobre mudar completamente a rota. Hoje você para tudo, renova a rota do plano original que Deus tem para você, refaz o caminho, assim como Jonas fez dentro da barriga do peixe. Se arrependeu, pediu misericórdia. E enquanto ele se arrependia e pedia misericórdia, Deus aproveitava o tempo para levar ele direto para o destino. Eu quero que você entenda. Deus podia levar Jonas de novo para a cidade dele, mas Deus escolheu levar ele direto para o destino que estava planejado. Você não entendeu. Eu vou falar porque isso é muito mais do que pedagógico. Você vai direto para o lugar que Deus queria. Você vai direto para o lugar que Deus quer que você esteja há muito tempo. Eu não estou falando da execução final, eu estou falando do caminho de começo, lá da onde Deus quer. Entenda, 2026 não vai ser um ano de luta, de batalha sua com Deus. Vai ser um ano de você viver de fato aquilo que Ele tem para você. Podia esperar 2026 para falar isso, mas é bom que você já comece a mudar agora, antes de o ano novo chegar. Você não precisa de 1º de dezembro, de janeiro, melhor dizendo, para dar feliz ano novo. Você já pode olhar para você no espelho hoje e dizer: agora é tudo novo. Meus planos vão ser agora esquecidos e a vontade de Deus reinará sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário.
É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @EscolaPreach. Deus abençoe e até mais.